Um tiro, apenas um, disparado por um jovem de 19 anos em uma rua de Sarajevo, desencadeou o maior conflito que o mundo já havia testemunhado. Em apenas semanas, nações inteiras mergulharam em uma guerra sem precedentes, onde máquinas modernas encontraram soldados ainda presos a estratégias do século anterior. Entre trincheiras enlameadas, armas nunca antes vistas e milhões de vidas interrompidas, a Primeira Guerra Mundial mudou para sempre o curso da humanidade. Mas como um atentado isolado conseguiu incendiar o planeta inteiro? Hoje vamos investigar as origens, os segredos e as consequências desse conflito devastador. A manhã de 28 de junho de 1914 parecia comum em Sarajevo, capital da Bósnia. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, viajava em um carro aberto, saudando a população. O que ninguém imaginava era que um grupo de jovens nacionalistas sérvios conhecidos como a Mão Negra esperava para assassinar o herdeiro. O primeiro plano falhou. Uma bomba foi lançada, mas explodiu atrás do veículo. O arquiduque sobreviveu ileso, um erro que poderia ter mudado toda a história. Mais tarde, por acaso, o carro real tomou uma rota errada, passando diante de Gavrilo Princip, um estudante de apenas 19 anos. Sem hesitar, ele disparou 2 tiros. O primeiro atingiu Sofia, esposa do arquiduque. O segundo, Francisco Ferdinando. Ambos morreram minutos depois. A Áustria-Hungria reagiu com fúria, acusando a Sérvia de estar por trás do atentado. Mas o que transformou esse crime em um conflito mundial foi a complexa rede de alianças militares. A Alemanha apoiou a Áustria-Hungria, enquanto a Rússia defendeu a Sérvia. França e Grã-Bretanha entraram em cena em defesa da Rússia. Em poucas semanas, a Europa inteira estava em chamas. Um detalhe curioso é que muitos líderes acreditavam que a guerra seria rápida. Alguns diziam que acabaria até o Natal. Mas o que estava prestes a acontecer se tornaria um pesadelo de 4 anos, que deixaria milhões de mortos e um mundo irreconhecível. E o pior ainda estava por vir. Com o estopim em Sarajevo, a Europa mergulhou em uma engrenagem que parecia incontrolável. A mobilização militar aconteceu em ritmo acelerado, e o sistema de alianças, que deveria servir como equilíbrio, tornou-se um mecanismo de destruição. A Alemanha entrou em guerra contra a Rússia e a França, e para atacar rapidamente o território francês, colocou em prática o Plano Schlieffen, uma estratégia ousada que consistia em invadir a França pelo neutro território da Bélgica. Mas essa decisão trouxe uma consequência inesperada. O Reino Unido, defensor da neutralidade belga, declarou guerra à Alemanha. O que era para ser um conflito localizado se expandiu para uma guerra continental. Em poucas semanas, exércitos marchavam em massa. Milhares de jovens partiram acreditando que viveriam uma aventura heróica, muitos sorrindo nas fotos de despedida nas estações de trem. Poucos sabiam que marchavam para o inferno das trincheiras. Um episódio curioso ocorreu no início da guerra. Os alemães avançaram tão rapidamente que chegaram a apenas 40 quilômetros de Paris. Parecia que a França cairia em dias. Mas, em setembro de 1914, aconteceu a chamada Batalha do Marne. Para levar reforços ao fronte, o exército francês requisitou centenas de táxis parisienses. As ruas da cidade se encheram de veículos comuns transportando soldados às pressas para deter o inimigo. Essa manobra improvável ajudou a salvar Paris e mudou o curso inicial da guerra. A partir dali, nenhum dos lados conseguiu uma vitória rápida. O que deveria ter sido uma campanha de meses se transformou em uma guerra de resistência prolongada. As linhas de frente se estabilizaram e a Europa conheceu uma nova realidade: a Guerra de Trincheiras, um cenário brutal que marcaria o século XX. E é nesse ponto que a guerra revela sua face mais cruel. As trincheiras se tornaram o símbolo mais sombrio da Primeira Guerra Mundial. Escavadas por centenas de quilômetros, do Mar do Norte até a fronteira com a Suíça, eram valas estreitas, enlameadas, infestadas de ratos e cheias de soldados exaustos. A vida ali era insuportável, semanas sem banho, botas encharcadas causando doenças chamadas pé de trincheira
e a constante ameaça de bombardeios. Muitos soldados dormiam ao lado de corpos em decomposição, e o frio cortante do inverno europeu transformava cada noite em tortura. Mas, em meio ao horror, surgiram momentos inesperados. O mais famoso foi o Natal de 1914, quando soldados alemães e britânicos, espontaneamente, deixaram as armas de lado, trocaram presentes improvisados e até jogaram uma partida de futebol entre as trincheiras. Foi uma breve pausa de humanidade no meio do caos, mas durou pouco. Logo os comandantes retomaram o controle, e a brutalidade voltou a dominar. As trincheiras não eram apenas locais de sofrimento físico, mas também psicológico. O termo shell shock surgiu para descrever os traumas causados pelo bombardeio incessante, o que hoje reconhecemos como estresse pós-traumático. Muitos soldados simplesmente enlouqueciam com a pressão constante da morte iminente. Um detalhe curioso é que, apesar da distância mínima que separava inimigos, às vezes apenas 30 metros, muitos conseguiam ouvir conversas, tosses e até músicas vindas do outro lado. Era uma guerra de proximidade estranha, onde o inimigo era ao mesmo tempo uma sombra assustadora e um ser humano próximo demais. Essa nova forma de combate arrastou a guerra para uma estagnação sangrenta. Nenhum lado avançava mais do que alguns quilômetros, ao custo de dezenas de milhares de vidas. A Grande Guerra havia se transformado em um labirinto sem saída, onde a tecnologia moderna encontrava a carne e o osso dos soldados. Mas logo, novas armas mudariam para sempre o modo de lutar. A guerra de trincheiras se arrastava sem fim, mas a tecnologia não parava de avançar. Foi nesse cenário que surgiram armas que mudaram para sempre o modo de lutar. Em abril de 1915, os alemães lançaram pela primeira vez gás venenoso em Ypres, na Bélgica. Uma nuvem esverdeada avançou sobre as trincheiras francesas, queimando olhos, pulmões e pele. Muitos morreram sufocados, outros ficaram cegos para sempre. Era o início da guerra química, uma arma aterrorizante que marcou gerações. Outra novidade foi o uso em massa de metralhadoras. Uma única arma posicionada corretamente podia dizimar fileiras inteiras de soldados que avançavam em campo aberto. Isso explicava por que ataques custavam milhares de vidas para conquistar apenas alguns metros. Ao mesmo tempo, a artilharia pesada transformava o solo em crateras intermináveis. Batalhas como a do Somme, em 1916, resultaram em mais de 1 milhão de mortos e feridos, para quase nenhum avanço significativo. Mas nem só de destruição viveu a inovação. Os britânicos testaram uma nova máquina blindada, o tanque de guerra. Embora os primeiros modelos fossem lentos e pouco confiáveis, inauguraram um novo conceito de mobilidade no campo de batalha. No ar, outro protagonista surgiu: o avião. Inicialmente usado apenas para reconhecimento, logo passou a ser equipado com metralhadoras. Assim nasceram os combates aéreos, e pilotos lendários como o Barão Vermelho da Alemanha se tornaram figuras quase míticas. Curiosamente, apesar de toda essa tecnologia, ainda havia momentos de improviso humano. Soldados usavam urina em panos para tentar filtrar o gás venenoso. E em alguns casos, as mensagens mais rápidas não vinham de rádios, mas de pombos-correio treinados. A guerra se transformava em um verdadeiro laboratório de morte e inovação. Cada arma nova parecia destinada a romper o impasse, mas apenas aumentava a escala da tragédia. Até que, em 1917, um novo ator entrou em cena e mudou o equilíbrio do conflito ar. Em 1917, a guerra já devastava a Europa há 3 anos. Os impérios centrais, liderados pela Alemanha e Áustria-Hungria, ainda resistiam, mas suas forças estavam desgastadas. Do outro lado, a Entente buscava forças para um golpe decisivo. Foi então que os Estados Unidos entraram no conflito. A causa imediata foi o afundamento de navios mercantes pelos submarinos alemães. O mais famoso foi o Lusitânia, em 1915, onde morreram mais de 1.000 pessoas, incluindo cidadãos americanos. Embora os Trudemur ainda demorassem a declarar guerra, o impacto foi profundo na opinião pública. Mas o ponto final veio com o chamado Telegrama Zimmermann.
uma mensagem secreta da Alemanha, oferecendo apoio ao México caso atacasse os Estados Unidos. Quando o telegrama foi interceptado e revelado, a indignação foi total. Em abril de 1917, o presidente Woodrow Wilson declarou guerra à Alemanha. A entrada americana não apenas reforçou militarmente a Entente com milhões de soldados frescos, mas também trouxe poder econômico e industrial. Os Allies eram uma potência em ascensão e estavam relativamente intactos em comparação com a Europa esgotada. Enquanto isso, no leste, outro evento mudou o equilíbrio: a Revolução Russa. Em 1917, o czar foi derrubado e pouco depois, os bolcheviques tomaram o poder. A Rússia, mergulhada em caos interno, assinou a paz separada com a Alemanha no início de 1918. Isso permitiu aos alemães concentrar suas forças no fronte ocidental. Apesar disso, a maré já havia virado. Com recursos, armas e soldados americanos chegando em massa, a Alemanha começou a perder terreno. A população civil, sofrendo com fome e bloqueios econômicos, pressionava por fim a guerra. Curiosamente, mesmo nesse momento de colapso, muitos alemães acreditavam que ainda poderiam resistir. A propaganda estatal falava em vitória iminente, criando uma ilusão que logo se desfez. O fim estava próximo, e com ele, uma reviravolta que mudaria a política mundial. O ano de 1918 trouxe os últimos capítulos da Grande Guerra. A Alemanha tentou uma ofensiva final na primavera, conhecida como Ofensiva Ludendorff. Durante alguns meses, os alemães avançaram rapidamente, acreditando que poderiam vencer antes que os americanos estivessem totalmente mobilizados. Mas o esforço foi insustentável. Quando as tropas da Entente, reforçadas pelos Estados Unidos, contra-atacaram, o exército alemão começou a recuar sem forças para resistir. Ao mesmo tempo, dentro da Alemanha, a fome e os protestos aumentavam. O bloqueio naval britânico havia sufocado a economia e o povo exigia paz. Em novembro de 1918, revoltas populares explodiram em várias cidades. O Kaiser Guilherme II abdicou e fugiu para o exílio. No dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, o armistício foi assinado em um vagão de trem na França. Após 4 anos, a guerra finalmente havia terminado. O silêncio que tomou conta das trincheiras foi descrito por muitos como surreal. Depois de tanto barulho e morte, a paz parecia impossível de acreditar. Mas o fim da guerra não trouxe estabilidade. Em 1919, o Tratado de Versalhes impôs duras condições à Alemanha: perda de territórios, pagamento de indenizações astronômicas e a aceitação da culpa exclusiva pelo conflito. Esse tratado, celebrado como a paz definitiva, plantou as sementes de um ressentimento profundo, que décadas depois daria origem à Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, enquanto milhões celebravam o fim da guerra, uma nova tragédia se espalhava: a gripe espanhola. Transportada pelos soldados que voltavam para casa, a pandemia matou mais pessoas do que os combates. Estima-se entre 50 e 100 milhões de vítimas. Era como se a humanidade tivesse saído de uma tragédia apenas para mergulhar em outra. A Primeira Guerra Mundial terminou, mas deixou cicatrizes políticas, sociais e psicológicas que marcariam todo o século XX. E sua sombra ainda paira sobre nós até hoje. A Primeira Guerra Mundial começou com um tiro isolado em Sarajevo e terminou com impérios desmoronados, milhões de mortos e um mundo irreconhecível. Em apenas 4 anos, a humanidade experimentou a face mais brutal da modernidade: armas químicas, metralhadoras, tanques, aviões e batalhas de proporções inimagináveis. O otimismo do início do século XX deu lugar a um pessimismo profundo, marcado por perdas irreparáveis. Mas a guerra também revelou o poder das decisões humanas e de seus erros. Um motorista que errou o caminho, um telegrama interceptado, um bloqueio naval, detalhes que somados mudaram o destino de nações inteiras. Ao mesmo tempo, momentos de fraternidade, como o Natal de 1914, mostraram que mesmo no caos mais absoluto, ainda havia espaço para a humanidade resistir.
As consequências desse conflito ecoaram por décadas. A ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, mudanças nas fronteiras e o início de novas potências globais. A Primeira Guerra não foi apenas o conflito para acabar com todos os conflitos. Foi o prelúdio de um século marcado pela violência e pela transformação. E hoje, mais de 100 anos depois, resta a pergunta: aprendemos algo com esse passado? Ou estamos condenados a repetir os mesmos erros?